Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São João, capítulo 19, versículo 17 em diante. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus e Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Grande Criador, estamos mais uma vez dependendo de Ti, para que possamos ter a luz da Escritura da maneira correta, para que todo o povo tenha revelação, e a revelação não confunde, a interpretação confunde, mas a revelação esclarece. Por isso, pedimos ao Senhor nos ajudar, não estarmos ligados muito à letra, mas ao Espírito que vivifica. Que o seu povo seja orientado, como sempre tem sido, pela revelação, pela luz da palavra, mandada neste tempo final, através da boca do Senhor nesta terra. Ainda que o mundo não reconhece, mais uma vez o Senhor caminhou por nossas ruas, andou por nossas praças, pregou, comeu, bebeu em uma carne humana. E nós queremos fazer claro cada dia esta revelação ao povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentarmos. Eu quero ajudar algumas pessoas que talvez nem aqui estão, mas elas têm sofrido um choque por algumas palavras da própria Bíblia e pelo desenvolvimento científico, e que chegou também a ser despertado nos últimos tempos, depois
da morte do profeta, teve algo mais que se abriu nas coisas do mundo, nas coisas religiosas, na ciência, e muitas destas nós mesmos temos que aprender através da Bíblia e responder às pessoas e ajudar as pessoas a compreender a exatidão da palavra de Deus. Irmão Brana diz que esta Bíblia é exata, é perfeita. Então, nós cremos nisto. Mas para você explicar alguma coisa para as pessoas, necessita-se conhecer algo que está acontecendo hoje. Como para saber a mensagem do dia, você tem que saber a mensagem de hoje. Não é nem só a mensagem pregada nos dias do irmão Brana, mas a mensagem que a esposa está pregando, semeando nesse dia. Amém? Então vamos falar sobre nomes hebraicos mudados para nomes gentios. Há 20 anos atrás, mais ou menos, vocês todos são testemunhas de que a gente mesmo levou um choque aqui em Franca com respeito ao nome hebraico. Mas isto era para que pudéssemos ter a luz do novo nome. Então, o que eu vou falar hoje também não é sobre o novo nome, certo? Eu vou apenas mostrar através das Escrituras para vocês os nomes que foram mudados desde o Gênesis até que o Apocalipse. Mas vamos falar em 3 pontos distintos, que foram nomes mudados pelos homens. Guarde bem, porque tem nomes que foram mudados por Deus e nomes que foram mudados pelos homens, pelos reis, pelos faraós e também no tempo de Jesus, por Pilatos. Vamos dizer que naquele tempo houve uma mudança. O que nós lemos aqui está tratando de um acontecimento da cruz. E naquele dia, na cruz, eles tiveram que revelar para o povo em 13 idiomas. Você sabe que está aqui na Bíblia. Eu quero que vocês entendam isso, porque tem muitos irmãos entrando em confusão, porque eles não têm a revelação do profeta. Se você tem a revelação do profeta, coisas, mesmo que o profeta não falou, você não tropeça, você tem revelação. Aquelas coisas não vão te atrapalhar. Você tem resposta para estas coisas. A principal resposta é: eu creio na palavra, eu creio na Bíblia. Isto é o principal para se responder. Mas, além de você crer na Bíblia, alguém pede com respeito à sua fé. Você responde: eu creio num só Deus, eu creio no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio num profeta que veio revelar o que estava escondido dentro da própria palavra de Deus, eu creio no 7º anjo que Deus mandou e revelou os mistérios das Escrituras. Eu creio em Elias, que veio e restaurou todas as coisas. Eu creio na mensagem de João, e eu faço parte desta mensagem, e você mesmo pode dizer: eu sou João. Vamos começar lá no Gênesis, para que possamos chegar com maior esclarecimento aqui em São João, capítulo 19, a leitura que fizemos. O primeiro nome que eu encontro na Bíblia, que
Faraó mudou. E este nome era hebraico, era o José. José, em hebraico, Yosef. E quando ele entrou junto com o Faraó, ali no Egito, Faraó não deixou ele permanecer com aquele nome. Eu só quero mostrar para você que as bênçãos que foram derramadas sobre o Egito e sobre todo o povo, desde Cristo para cá, não são bênçãos concernentes a nomes hebraicos. Mas quando foi mudado o nome, é que vieram as bênçãos. Os que estudam o hebraico não sabem disto porque eles não têm revelação. Letra ninguém tem melhor que eles, mas revelação ninguém tem melhor que a esposa. Isto a gente está claro. Então, em 41 de Gênesis, verso 45, diz: e Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe uma mulher, a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Muitas pessoas poderiam tropeçar. Como que José, um hebreu, casando com uma egípcia, filha de um sacerdote idólatra, José casando com uma mulher dessa, gerando filhos, e depois de gerar estes filhos, eles foram incluídos nas tribos de Israel, mesmo eles vindo de mãe gentia. Estão me entendendo? Vamos acompanhar o pensamento para vocês verem como Deus é maravilhoso através da sua palavra, e mesmo que os homens perderam a Bíblia, perderam livros através de guerras, Deus mantém sua palavra até hoje. Essa Bíblia, ela cumpre por milhares e milhares de anos. Então, eu olhando na vida de José, ele é um tipo de Cristo. Isso o irmão Brana pregou, e qualquer estudante bíblico sabe que José do Egito é um tipo de Cristo. Agora, olhe bem, José no Egito, não é José entre o povo hebreu. José no Egito é um tipo de Cristo. Agora, é Cristo não entre os hebreus, mas Cristo entre os gentios. É isto que você tem que ver, que José é este tipo. Tudo o que aconteceu com José, vendido por seus irmãos, que Jesus foi vendido por seus irmãos. Quantas moedas? 20 moedas de prata. Quantas, Jesus? Por 30. Foi vendido. Ele foi preso, José, no Egito, foi preso entre dois ladrões. E Jesus foi preso entre dois salteadores também. Um, nos dias de José, foi salvo. O copeiro voltou para Faraó, mas o padeiro morreu. Nos dias de Cristo, um ladrão da direita foi salvo, o outro foi para o inferno. Você vê José lançado na cova e depois tirado da cova. Cristo sendo morto e ressuscitado. Então, os tipos não falham, mas você vai ter que notar que José, no tempo que ele trouxe a prosperidade para o Egito, naquele tempo, ele era considerado no Egito o maior homem, porque ele era o Zafenate Paneá. O significado do nome é importante.
Eu poderia deixar aqui algum significado e depois te dar o esclarecimento, porque tem significado que é chocante, mas logo em seguida vem o conforto, vem o consolo, porque tem este significado. O significado de Zafenat Paneah, como as pessoas que estudam mesmo, elas sabem, que é Salvador do mundo. Não é o significado de José, que é Salvador do mundo. O José, o seu significado era Deus acrescenta, Deus acrescentou. Mas quando ele foi para Zafenat Paneah, no Egito, ele teve o significado Salvador do mundo. Agora, era fácil saber por que ele é o Salvador do mundo. Todo mundo, todas as nações estavam indo no Egito buscar alimento. 7 anos de fome foi dada e todas as nações estavam perecendo. E elas tiveram que ir lá no Egito buscar onde tinha José, que era o Zafenat Paneah, vendido por seus irmãos. Você estuda a Bíblia, você vai ver que o próprio judeu, os irmãos de José, tiveram que ir no Egito comprar alimento, quando eles é que deveriam ser a bênção, porque a bênção estava com o judeu desde o princípio. Mas quando eles rejeitaram a bênção, eles não viram que a bênção para os judeus estava representada num homem chamado José. E aí eles venderam seu irmão, quer dizer, venderam a bênção. O povo judeu, nos dias de Cristo, não puderam reconhecer que toda a bênção de Deus estava revelada num homem chamado Jesus. E foi por isso que os judeus rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram lá atrás a José. E José, entrando no Egito, trouxe prosperidade. Eles rejeitaram Jesus, que é Yeshua ou Yehoshua, o nome hebraico. Eles rejeitaram. Aí com o nome Jesus, que é um nome gentil. Estou apenas para mostrar para você como a bênção de Deus vem sobre nós. Deus não trabalhou com a bênção nos dias de José, com o nome hebraico. Deus não trabalhou com a bênção nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, com o nome hebraico. Deus não trabalhou com a bênção durante 7 eras da igreja, com o nome hebraico, porque as 7 eras da igreja são eras gentias. E Deus não trabalhou com o nome hebraico. 7 eras. Como Deus trabalhou? Com o nome grego-latim, que é nome gentil. Iesus, que chegou a nossos dias por Jesus. Nem tudo eu vou dar a explicação, mas aí não tem tempo para tudo, mas você deve ir aprendendo essas coisas, que a bênção nos chegou através deste nome gentil outra vez. E finalmente, para que você possa ver como Deus é maravilhoso, o próprio Deus, com o nome hebraico, e que durante as 7 eras usou um nome gentil, que é o grego-latim, para poder pregar. Esse próprio Deus, hoje, ele tem um novo nome, e o novo nome não é hebraico, é gentil outra vez. Então nós acabamos sendo um povo mais honrado ainda do que os judeus, porque ele veio para o que era seus, que eram os judeus. Os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, judeus, samaritanos, gentios,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta era gentia é 7 eras da igreja, 2 milênios. Deus trabalhando através do nome gentil chamado Iesous, que é o grego, Iesus, que é o latim, e de 1500 para cá, Jesus, que é o português. Certo? Ele vem trabalhando com esse nome, e é um nome gentil. Está dando para vocês entenderem? Eu quero levar vocês a verem como Deus tem tratado durante todo este tempo e deixado de lado até o idioma no qual Deus sempre usou. Se Deus fosse falar com Abraão, podia falar em hebraico. Com qualquer outro profeta, ele ia falando em hebraico. Para poder vir o filho, ele tinha que falar em hebraico. Mas quando ele foi rejeitado no Calvário, então ele deixou 3 idiomas. Eu sei que o estudante de hebraico, eu conversei com um essa semana, por isso eu achei por bem de dar um esclarecimento para vocês. Me procuraram, eles têm que procurar, né? E nós conversamos esta semana. Então, para que as pessoas possam ter mais luz, porque eles acham que Deus está trabalhando através do idioma hebraico. Então eu vou mostrar quando é que Deus trabalha com o idioma hebraico, a hora que ele volta para o judeu outra vez. Quando ele voltar para com as 2 testemunhas, para os 144 mil, ele voltará para lá com o idioma deles. Certo? Deus lá vai falar com o idioma deles. Mas quando eles rejeitaram a Cristo no Calvário, foi por isso que Pilatos colocou, e você sabe, Pilatos era romano, e colocou aquele título em hebraico, em grego e em latim. Ele está falando sobre quem estuda o hebraico, ele diz que estava escrito tudo Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. Eu disse, você não pode me provar, porque no tempo de Jesus o latim não era Yehoshua, ele chamava de Iesus. Lá no tempo de Jesus, já o latim era Iesus, o grego era Iesous. Eles não mudaram isso daí, por isso estava escrito o primeiro. Eu vou só falar do primeiro nome, porque eu não sei falar a língua do grego, certo? Que nem Jesus Nazareno, rei dos judeus, é na nossa língua, é o português. Se você for falar no latim, então eu só consigo falar também o Iesus, os demais eu não consigo. Se for falar no grego, é só o primeiro nome, Iesous. Isso daí está na história. Eu tenho coisas na mensagem do irmão Brana, que o irmão Brana ensina que os judeus nos trouxeram a verdadeira religião. Do quê? De um só Deus. Os romanos não trouxeram para nós religião. O irmão Brana mostrou que os judeus trouxeram para nós uma verdadeira religião, o único Deus. O grego trouxe para nós a língua universal, que a língua universal naquele tempo era a língua grega. E isso é o que o irmão Brano ensina. E que os romanos, o latim, nos trouxe as estradas para levar o verdadeiro evangelho. E eu tenho notado isso, que por onde eu vou pregar, nós fomos levar o evangelho para o sul em 2004, logo em seguida, não sei se foi naquele ano mesmo, começaram a fazer aquela pista para chegar até onde eu tenho que levar o evangelho, uma pista dupla. Eu sei que pode ser loucura, mas eu tenho que falar o que o irmão Brana diz que acontece e aconteceu,
certo? Isto aconteceu, já está pronta agora a estrada, mas levou 10 anos para essa estrada ficar pronta. Ela só tinha parte, faltava lá mais de 400 quilômetros, e eles conseguiram unir. É um método de estrada, diz o irmão Brano. O sistema romano é um método de estrada, de fazer estrada para ser levado o verdadeiro evangelho. Então, isso tem acontecido conosco nesse ministério. A mesma coisa, por onde a gente tem passado hoje, por onde você passa, você vê que a coisa está mudando mesmo. Mesmo para o norte, eu tinha medo de ir para o norte. De primeiro eu falava em norte, eu falei, não vou para lá não. Porque todo mundo que falava em norte para nós, falava, olha lá, eles param os caminhões na subida, põem pau no asfalto e assalta. Eu falei, eu não vou para um lugar desse de jeito nenhum. Levou 10 anos também. Hoje você vai para lá, não tem nada de pau no asfalto. Já está tudo preparado, a estrada está boa para você ir lá. Só faltava talvez eu ir em Rondônia, Rorainópolis, que eles têm pedido, e eu não vou porque não tem estrada, certo? Lá não tem estrada. Eles estão ouvindo a mensagem, grupinhos de irmãos em Rorainópolis, eles ouvem a mensagem através dos CDs. Nenhum de nós ainda fomos lá. Estamos preparando esse ano para o pastor Bispo, o irmão Rogério e o Mesquita dar um chego lá. Mas eu mesmo já fui, através do CD, que é muito mais fácil. O CD vai de avião, não tem problema, certo? Já chegou lá. Mas se o evangelho vai para aquele lado, daqui a pouco você vê eles começar a construir, onde não se passa mais, onde é difícil você passar de carro, porque é estrada ruim, péssima. Mas o evangelho, quando ele é levado, Roma vai na frente. Você diz, mas o que tem Roma? O irmão Brana diz, e eu creio, é que Roma tem esse trabalho em estradas. É eles que começaram isso lá atrás, de abrir estrada. E agora, abre estrada, além de abrir estrada, tem asfalto, para você poder ir mais sossegado, mais folgado ainda, levar este evangelho. Aquilo que nós pregamos, irmãos, é testificado pelas coisas naturais, é testificado pela ciência, é testificado até pelos governos. Nós não dependemos disso, mas nós cremos. Você entende? Eu não dependo ver isso. Eu comecei a pregar e ver a estrada sendo aberta, graças a Deus, está cumprindo o que o profeta falou. E eu estou levando um evangelho. Mas para provar para todos os que estudam o hebraico, de que a mensagem, quando veio no Egito, ninguém foi abençoado no Egito com o nome José, Yosef, no nome hebraico. Não, eles foram abençoados com o nome Zafenat Paneá, que é um nome gentil, egípcio. A bênção de Deus sempre tem vindo assim. Hoje nós ficamos preocupados, por que a Bíblia foi escrita desta forma, por que os estudantes do hebraico, eles sabem que não tem o Novo Testamento, porque o hebraico não tem o Novo Testamento, eles não creram em Jesus. O Novo Testamento, você vai ver que muitos estudantes, um apoia, outro não, mas ele foi escrito em grego, latim, o aramaico no início, mas depois, quando este evangelho chegou a Lucas, Lucas era um médico, era um doutor, e o que Lucas era? Gentil, era grego. E Lucas, a maioria dos estudantes também veem que Lucas foi quem escreveu Atos. Então, quando você chega em Atos para poder ver o que Lucas escreveu, ele não escreveu o batismo em nome de Jesus Cristo em hebraico. Vocês estão entendendo? Ele escreveu em grego, ele é grego. A língua dele era grega. Então ele escreveu em grego. Logo, tudo isto foi traduzido para nós do grego para o latim
para chegar até nós. Nós não temos uma Bíblia pregada hoje, uma Bíblia hebraica. Por quê? Porque Deus parou de tratar com o hebraico há 2000 anos atrás, quando eles rejeitaram a Cristo no Calvário. É por isso que Pilatos, com esses 3 nomes, está na Bíblia, e é em 3 línguas. Deus parou de tratar com o nome Yehoshua, ele parou de tratar, eles rejeitaram ele. Aí ele entrou entre os gentios, aí ele vem tratar através do nome grego-latim. Amém. Isso são coisinhas que nós todos precisamos, pelo menos, ter um fundamento, para quando chegar a conversar com alguém, você não ficar confuso quando ele jogar para você que Deus não chama Jesus. Como que não chama Jesus? Como eu, há 20 anos atrás, levei um baque. Porque eu não sabia de outras línguas. Hoje, eu não estudei outras línguas, mas eu sei como foi o nome dele lá em hebraico, e sei como foi o nome dele em grego, latim, por isso eu tenho o nome dele em português. Esses nomes não podem ser traduzidos, mas eles são adaptados. Isto, ele sabe que são assim. Você vai adaptar. Quando chegasse no Brasil, não podia pregar esta forma aí, nem Jesus. Teria que ser adaptado, teria que colocar o J para poder falar Jesus. Quem entende disso sabe muito bem. Acho que nós precisamos ver como Deus está derramando suas bênçãos, e desde o princípio, mesmo Deus tratando com o judeu, logo ele vem e muda para gentil, dentro do Egito, tratando com José, através do nome Zafinat Paneia, e vindo a bênção para o povo, e casando. É outra coisa que eu quero que vocês vejam. Cristo tem que tomar de toda forma uma esposa gentia. Olha para você ver, tanto gentia no nome mudado de hebraico para grego-latim, como agora no final ele tem essa de grego-latim, é dentro das eras. Mas no último dia, ele vem para o casamento, e nesse casamento, o próprio Deus tem novo nome. Já não é mais Yehoshua, já não é mais Iesus, não é mais Iesus, não é mais Jesus. Agora é Brana. Eles não entendem isto. Eles vão entender a manifestação de Deus. Eles nunca entenderam. Quando os judeus rejeitaram Jesus, por quê? Porque Deus era um homem. Jesus, não, mataram ele. Porque era um homem. Deus era um homem. E o mundo hoje teria que saber que diante deles tem manifestado outra vez, como veio no amanhecer, Deus em carne em Jesus, veio no entardecer, Deus em carne em Brana. No amanhecer, Deus em carne trazendo o nome de Deus, no entardecer, Deus em carne trazendo o novo nome de Deus. Essas mensagens é para nós mesmos. Isso daqui já não tem nada a ver com o mundo religioso de hoje, porque eles não conhecem nem o nome do Pai. Vão conhecer depois estas coisas? E muitos são pessoas estudadas. Nós não, nós somos de 4º ano. Nós já temos uma vergonha. Para pregar o que nós pregamos, nós não podíamos ter graus. Tem gente que diz, você tem coragem de pregar que Eva teve relação com a serpente? Eu tenho, eu não sou um teólogo, aí eu tenho. Mas quando você tem letra, não, você vai, não é isso. Então fala que foi maçã, pera, albricoque, fala. Mas a verdade foi que quando Eva se engravidou, ela teve um Caim. Não havia sexo até ali. Aí ela teve o Caim.
e logo teve seu irmão Abel. Um filho da serpente, porque eles eram gêmeos. Filho da serpente, o outro, filho de Adão. Um filho de Deus, Jesus, tudo na mesma tribo. Judas, filho de Satanás. Agora, um profeta de Deus no último dia, a boca de Deus, e o falso profeta, a boca de Satanás. Se eles pudessem ver a manifestação de Deus em cada tempo, então, todo mundo, todas as nações, onde vocês vão, vamos no Egito. Por que vocês não vão para Jerusalém? Porque lá está com fome também. Mas por que ir no Egito? Porque lá tem um Zafenate Paneá, que durante 7 anos de fartura, ele preparou, armazenou para 7 anos de fome. Tem um homem de Deus, um Zafenate Paneá, e que todo joelho tinha que dobrar diante dele. E você sabe que durante todas as eras, 7 eras da igreja, 2 milênios, os joelhos não tinham que dobrar diante do nome Yehoshua, o hebraico. Por quê? Porque não era nem falado. Eu tenho uma transcrição aqui, que diz, o hebraico Yehoshua, no grego Iesus, no latim Iesus, e aí eu pus em português Jesus. Eles dizem assim, o hebraico é uma língua morta, isto é, um idioma que foi perdido no tempo. Ele não foi usado, ele foi perdido, e ele foi perdido naquele tempo, quando eles rejeitaram a Jesus Cristo, e Jesus passou a tratar conosco, os gentios. Foi exatamente quando eles rejeitaram a palavra naquele dia. O que Jesus falou para os discípulos hebreus? Ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é quando Jesus está pregando para eles. Quando Jesus foi rejeitado, morreu, ressuscitou, o que Jesus disse? Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ide pregar para Israel? Ele diz, não, ide a todas as nações. Quem entende de letra sabe disso daí, que nações é povo gentil. Já não era para pregar mais aos judeus. Ide a todas as nações. Desde o início se incluiu o judeu em Jerusalém, samaritanos em Samaria, gentios na casa de Cornélio. Todos eles formaram parte desta igreja, até hoje. Mas eles agora terão que ouvir, finalmente, o evangelho que eles precisam ouvir, não falando do novo nome, eles precisam ouvir, tanto qualquer judeu precisa ouvir o evangelho que veio através do grego latim. Não adianta eles querer trazer um evangelho hebraico, porque este já foi uma língua morta, perdida lá atrás. Pode ser usada, porque eu não tenho como provar para você, mas posso dizer, pode ser usada agora na grande tribulação, quando Moisés e Elias estiver pregando para judeus. Mas enquanto o evangelho é pregado aos gentios, o nome usado tem que ser Jesus. Amém? É um descanso para muita gente, não é? Eles dizem assim, uma adaptação grega, Iesus, do nome hebraico Yehoshua. Primeiro, os judeus traduziram Yehoshua para o grego, e depois a transliteração grega, Iesus, foi traduzida para o latim, que é Iesus, ou Iesus. Foram transliteradas para o grego como Iesus. Aí eu tenho a minha explicação daquilo que eu creio.
após Cristo ser rejeitado pelos judeus, o evangelho aos gentios foi anunciado não em um nome hebraico, mas em grego, latim. E mesmo você notando a manifestação dos dias do Dr. Lucas, porque Deus foi usar um gentil para poder escrever aqueles primeiros passos da igreja. Ele usou um gentil, o grego, que é o Lucas. Quando se fala em grego é gentil, se fala latim é gentil. Só quando se fala em judeu, que você sabe que aí é o povo do hebraico. Mas aqui está. Os gentios foram anunciados não a um nome hebraico, mas em grego e latim, como o livro de Atos fora escrito por um gentil, Lucas, que era um grego. O doutor Lucas é Iesus no grego e Iesus no latim. É o que ele podia escrever porque ele era grego. Tem hora que acho que você pensa, para que ficar falando sobre estas coisas que nós nem estamos entendendo direito? Era a mesma coisa de você querer explicar para o povo pentecostal o que é Pai, Filho e Espírito Santo, e eles falam, para que falar nisso? Eu não preciso saber dessas coisas. E sem aquilo, eles não sabem nem como realizar o seu batismo. A origem, aqui vem da Enciclopédia Livre, Wikipédia. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí Atos, o 5º livro. Geralmente conhecido apenas como Atos. Ele escreve a igreja em ação na era apostólica. Eles dizem que é uma história da igreja, mas eu vou falar como o irmão Brana disse, não é uma história, é a igreja em ação. Atos são atos do Espírito Santo, colocando a igreja em ação. A igreja foi em ação, batizando em nome de Jesus Cristo. A igreja em ação, recebendo o Espírito Santo. E ela recebeu o Espírito Santo e depois falou em várias línguas. Partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Eles falaram em tantas línguas, nas línguas que o povo estava perto ouvindo. Não é falar uma língua estranha, sem interpretação. Não tem isso em Atos 2. Atos 2, os primeiros pentecostais não foram da Babilônia para falar língua estranha sem interpretação. Não se fala na igreja, diz Paulo, não se fala na igreja língua estranha sem ter o intérprete. Ele disse, então cale-se, diz Paulo. Mas as pessoas muitas vezes falam em língua estranha na igreja, assim, como se fosse ungida pelo Espírito Santo. E depois não tem a interpretação. Você pode falar, mas tem que ter quem interpreta. Se não tiver quem interpreta, diz Paulo, entra um indouto, vai dizer que é confusão. E é mesmo, porque o indouto não entende aquilo. Mas se você pega aquela língua estranha e traduz ela no português para você ouvir, então Deus está falando. Por isso não adianta nós queremos, eu quero ouvir aqui uma língua, eu quero ouvir o inglês. Vamos ficar assim, certo? O único que vai poder entender aqui é o professor Lorival e a esposa, né? A irmã Ruth. Pode entender, mas a maioria de nós não entendemos nada, falar o inglês. Então, se vai pregar o evangelho, prega-se o evangelho com a língua do dia. E se você puder saber que o Espírito Santo não só fala em língua estranha, e não só fala em língua dos homens, ele fala a língua dos anjos. E quando fala a língua dos anjos, quem tem que haver uma interpretação. Mas quando o Espírito Santo fala a língua dos homens, não precisa interpretação. Foi o que ele falou no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo não falou língua dos anjos. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo falou língua dos homens, partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia e assim por diante. Foi o que o Espírito Santo falou. Está escrito lá em Atos 2.
aquele povo que estava ali perto, nós ouvimos eles falar na própria língua materna. Eles entenderam. Isso é que é o Espírito Santo. Para você saber hoje que você está ouvindo o Espírito Santo mesmo, o Espírito Santo vai ter que te falar o novo nome em português. Ele vai te pregar um evangelho em português. O Espírito Santo. Ele não vai ter que falar aqui no nosso meio inglês. Nos Estados Unidos, o Espírito Santo falou inglês. Deus veio falando em inglês e dando a resposta em interpretação. Mas no Brasil, Deus vem falando em português. Aleluia. Glória a Deus. O autor é tradicionalmente identificado como Lucas, o evangelista. Ele escreveu 2 livros do Novo Testamento, Lucas e Atos. Bom, chegamos agora, o nosso tempo vai esgotando, né? Mas chegamos agora na Babilônia. Vamos dar uma voltinha na Babilônia agora. Deus já havia profetizado através de seu profeta. Ele já havia profetizado através de Jeremias, que o povo ficaria 70 anos em Babilônia. Irmão, o melhor lugar para os hebreus era escravo de Nabucodonosor. Deus já havia profetizado. O profeta Jeremias já havia profetizado. 70 anos de cativeiro. O falso profeta Ananias veio e quebrou o canzil e diz: assim diz o Senhor, 2 anos apenas o povo será liberto. E a Bíblia diz que Jeremias ainda diz amém. Jeremias diz amém. Porque se é 2 anos, daqui 2 anos o povo já está livre. E se não estiver livre, então você é um falso profeta. Jeremias foi embora. Deus falou para ele: volta, faz um canzil de ferro, chame o profeta Ananias e diga para ele: canzil de madeira você quebrou, assim diz o Senhor, quebra esse canzil de ferro. 70 anos os judeus estarão na Babilônia servindo a Nabucodonosor. E dentro deste ano, Ananias, você vai morrer. Essa foi a profecia. Agora, foi 70 anos? 70 anos, você lê o livro de Daniel. Daniel falou sobre as 70 semanas. E ele fez uma oração a Deus quando estava completando 68 anos de Babilônia. Ele orou a Deus, agradeceu a Deus. Quem pecou foi nós, foi esse povo quem pecou, mas tu és um Deus justo, maravilhoso, santo. Faltando 2 anos para cumprir o cativeiro, para eles poderem ser libertos. Então o melhor lugar para eles não era numa cidade à parte, num grupo de irmãos chamado de hebreus. Não, Deus diz: olha, o meu povo vai ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia. E ficou 70 anos. E dentro desses 70 anos, então, nós encontramos esses nomes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Falando na linguagem portuguesa nossa, mesmo esse nome, mas eram nomes hebraicos. Esses eram nomes hebraicos. Mas ali dentro, o eunuco que cuidou deles, lhes pôs outro nome. Mudou o nome deles. Eles, ali dentro da Babilônia, Daniel não chamava Daniel, chamava Beltesazar. Ananias não chamava Ananias, chamava Sadraque. Misael não chamava Misael, chamava Mesaque. Azarias não chamava Azarias, chamava Abednego. Os nomes deles, hebraicos, foram mudados para nomes babilônicos, que são nomes gentios. Mas eles foram abençoados ali dentro, com aqueles nomes. Deus deu vitória para eles
com aqueles nomes, porque eles estavam no meio dos gentios. Eu quero que você entenda, irmãos, é tão simples a coisa, mas você sabe o império que domina o mundo há mais ou menos 2.500 anos e que nós estamos nele? É o Império Romano. Tem crente de todo jeito, mas o Império Romano que vem dominando todos esses milhares de anos. E por que que a igreja matou milhões de crentes lá atrás? Porque o império era dela. Porque matou a Cristo? Porque o império era dela naquele tempo. E até hoje o império é dela. O império é gentil, o império é romano. E não se tem o nome hebraico nesse império romano, se tem o nome grego-latim. Por isso se chama Jesus. Amém. Oh, Jesus, hein? Agora, irmãos, será que eu leio isso para vocês? Vocês vão tropeçar? Posso dar a explicação de tudo isso daqui para vocês? E se alguém tiver alguma dificuldade, me procura depois. Mas o que significa a palavra Jesus? Mesmo entre os hebreus. Mas apenas pelo final do nome. Outras palavras que leva a mesma sílaba, sus, não é considerado cavalo. Deixa eu ler para vocês. Isso daqui não é extraído de gente que prega contra nós, contra os gentios, não. É extraído de gente que estudou e deixou isto claro na internet. A palavra Jesus significa o eterno. Olha para você ver. Eu cheguei para essa pessoa, eu disse, olha, você pode chamar qualquer Jesus de cavalo. Você pode chamar qualquer Jesus de porco. Espero que não tenha nenhum Jesus me ouvindo agora. Eu disse, mas você nunca pode chamar Jesus Cristo de cavalo de porco. Jesus você pode chamar, mas Jesus Cristo não. Eu disse, você sabe que você vive no Império Romano e você está sendo abençoado por um nome gentil. E que vocês mesmos dizem que Jesus é um cavalo, é porco. Mas vocês não têm a revelação que nós temos desse Jesus Cristo. Vocês não têm a revelação desta mensagem que Deus tem dado neste último dia. Oh, irmãos, levou 20 anos, mas tem amadurecimento a mensagem hoje para se pregar essas coisas. E eu quero que o povo, principalmente nós, tenhamos condições de ouvir isto. Vamos ouvir o que eles falam, ou o que o significado sus, Jesus, certo? Ie quer dizer Deus, sus quer dizer cavalo. Espera lá. Isto é em hebraico. Ie é Deus. Sus quer dizer suíno, porco, que é no grego latim. Mas escuta aqui agora para você ver como que é ensinado. De fato, cavalo em hebraico é a palavra sus. Para nós tem que escrever cavalo, está entendendo? Mas para o hebraico, se coloca só sus, já é cavalo. Escuta, eu vou repetir. De fato, cavalo em hebraico é a palavra sus. Mas nas palavras hebraicas, a seguir, embora contenham a sílaba sus, que você vai encontrar não só a palavra Jesus, mas você vai encontrar mais sus dentro de uma palavra hebraica. Ele diz assim, tais palavras não têm nada a ver com cavalo. Mas não tem nada a ver e não é sus? É, mas não tem nada a ver com cavalo. Por quê? Porque eles pegaram, para poder mostrar que é Deus cavalo, eles pegaram uma sílaba apenas e não uma palavra.
Eles deveriam pegar da forma correta e ver o significado. Porque tem outras palavras que se fala em hebraico e usa sus e não quer dizer cavalo. Então aí esta pessoa vem e diz, não tem nada a ver com o cavalo. Da mesma forma, o nome Jesus não tem nada a ver com cavalo. Então eu disse, você pode dizer que qualquer Jesus é cavalo, porco ou suíno, menos o Senhor Jesus Cristo. Isso é diferente. Aqui vem a explicação também com respeito a esta outra parte do latim e do grego. Eu estou chegando já ao final, para que os irmãos entendam que a leitura que nós fizemos, este evangelho que é pregado a todas as nações, é um evangelho até com o nome mudado. Não é novo nome. Entende? Não é novo nome. Era pregado o nome Yehoshua em Jerusalém. Foi pregado esse nome. Mas quando eles rejeitaram a mensagem de Cristo, então dali para frente o evangelho já não foi só para o judeu. O evangelho era para todas as nações. Era Deus chamando a atenção de todo mundo agora. E por isso ele usou um nome grego-latim. Até que chegou a nós, de 1500 para cá, o nome Jesus. Está dando para você entender? É só para mostrar que eles vão trazer para vocês, a hora que vocês encontrarem com alguns, eu já conheço alguns que caíram, porque não tem esse conhecimento, esta revelação. Isso daqui é uma revelação, porque o mundo não ensina. Quem tem ensinado aqui é a mensagem do dia. Esta mensagem, estas coisas, você vai na perguntas e respostas que o irmão Branham tem, eles perguntaram para o irmão Branham o que significa essas palavras INRI, que está escrito sobre a cruz. O que o irmão Branham explicou? Isto quer dizer Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas é o que está escrito. Isso já está escrito ali. Mas depois que o irmão Branham partiu, então, mais coisas foram abertas. E aí vieram os judeus, querendo condenar a tradução da Bíblia, mas não tendo revelação do que Deus vem fazendo durante todo esse tempo, todas as bênçãos derramadas, que Deus fez desde o princípio com José, com os irmãos na Babilônia, e com 7 eras da igreja, tudo foi através de um nome gentil. Que eu gosto sempre de esclarecer, Deus sempre tratou com o judeu. E quando a mensagem chegava para outras nações, o judeu ficava sozinho, de lado. Rejeitou, foi amaldiçoado. Noemi saiu da sua própria terra, foi peregrinar na terra de Moabe. O que aconteceu? Morreu seu marido, morreram seus filhos. Ela saiu do seu lugar. Abraão saiu do seu lugar e foi peregrinar em Gerar. Chegou lá, ele mentiu. Na linguagem correta, ele mentiu que Sara era irmã dele, mesmo Sara sendo irmã dele. Porque ele estava casado com ela, ela era irmã por parte de pai, não por parte de mãe. Mas ele teria que falar diferente. Mas ele disse, com medo de morrer, ela é minha irmã. E ela dizia, ele é meu irmão. Com isso, não morreu. Eu não estou apenas falando estas coisas para poder trazer um novo nome. Isso daqui que eu estou falando tem nada a ver com novo nome. Nós estamos tendo uma mensagem sobre novo nome que é superior a tudo isto. Isso daqui eu estou mostrando para vocês que o Deus que trata em hebraico, desde o princípio, se ele trata em hebraico, os tempos que ele teve os seus eleitos no Egito, na Babilônia, e durante 7 eras da igreja,
Deus tratou com o latim, o grego, ou mesmo o nome Jesus, como nós temos. Esse é o espaço de tempo que ele tem tratado. Então, não tem dúvida alguma, não há dúvida que você tem o verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo. Ainda que passou por mudança, porque somos gentios. E agora, por último, Deus tem um novo nome. Deus não tem hoje um nome gentil. Deus tem um novo nome gentil. Por isso, diz o irmão Brana, HM faz parte do nome de Deus. E você vai procurar HM, eu já disse, procure em Yehoshua, HM, não tem. Procura em Jesus, HM, não tem. Procura em Jesus, também não tem. Procura em Jesus, HM, não tem. Onde tem HM? Foi o que Deus fez com Abraão lá atrás. Mudou o nome dele de Abram para Abraão. HM. Foi o que Deus fez nos dias do irmão Brana, que o pai dele nem crente era. Ao registrá-lo, registrou ele com H quando nem a família tinha. O único na família que teve um H foi Brana. Por quê? Deus estava nisso. Deus manda um evangelista ao mundo, 2 anjos e Deus vem ao mundo. Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham com HM, mas tendo 6 letras, que é o número do homem. Oral Roberts, o mensageiro aos pentecostais. Foi um grande homem de Deus. Deus trabalhou através desses homens. Mas e cadê Deus? O nome de Deus, HM, faz parte do nome de Deus. Aí você encontra BRANHAM. Amém. Eu creio que isso dá para te ajudar. Qualquer dificuldade, depois você fala com a gente, certo? A gente pode te ajudar mais um pouco. Mas fomos abençoados através de nomes mudados. Nomes hebraicos mudados para gentios, para podermos ser abençoados. E por último, o nome gentil teve que ser mudado para o novo nome. Conforme Apocalipse 2, 17 e 3:12, que o Senhor Jesus fez a promessa de nos dar um novo nome, porque Ele também tem novo nome. E o novo nome foi revelado nos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos. Por isso nós conhecemos o novo nome. Amém. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nos encontrarmos aqui na Sua presença para poder meditar na Sua palavra e vermos Sua manifestação desde o princípio, revelando Sua palavra, mudando e permitindo a mudança de seu próprio nome judeu para gentil durante 7 eras da igreja, quando o Senhor tem tratado com o povo gentil. Obrigado, Pai, pela revelação, pela luz e pela palavra, que cada pessoa tenha mais luz do Senhor, e aquele que estiver cansado, oprimido, receba a libertação. Aquele que estiver doente, receba a cura que o Senhor já nos deu na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero saber mais que meu irmão. Quero ser apenas servo do meu Deus, ser um vaso escolhido em suas mãos.
Eu não quero aparecer mais do que Ele, e nem quero toda a glória que é só dele, e que diminua eu a cada dia, para que haja tua unção na minha vida, e que diminua eu, que ele cresça em meu lugar. Meu Senhor, sou todo seu, e se quiser podes me usar. Minha voz e meus talentos são apenas instrumento para que eu possa te adorar, e que diminua eu, que apareça só teu nome. Toda glória te pertence, não divides com o homem. Deus, eu sou tão dependente, ser humano tão carente desse amor que me consome. Que meu cantar seja para glorificar o teu nome, que o meu viver possa ser para exalar teu perfume, que o meu louvor possa te agradar e tocar no céu. Deus, eu quero ser fiel. Eu não quero aparecer mais do que ele, e nem quero toda a glória que é só dele, e que diminua eu a cada dia, para que haja tua unção na minha vida, e que diminua eu, que ele cresça em meu lugar. Meu Senhor, sou todo seu, e se quiser podes me usar. Minha voz e meus talentos são apenas instrumentos para que eu possa ser usado, e que diminua eu, que apareça só teu nome. Toda glória te pertence, não divides com o homem. Deus, eu sou tão dependente, ser humano tão carente desse amor que me consome. Que meu cantar seja para glorificar o teu nome, que o meu viver possa ser para exalar teu perfume, que o meu louvor possa te agradar e tocar no céu. Deus, eu quero ser fiel, que meu cantar seja para glorificar o teu nome, que o meu viver possa ser para exalar teu perfume, que meu louvor possa te agradar e tocar no céu. Deus, eu quero ser fiel. Deus, eu quero ser fiel. Amém.